12, tá? Vamos lá, 12, diz assim: porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Faça uma batalha espiritual. Batalha espiritual. 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. E no 14, mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade. Deixa eu corrigir uma coisa aqui, tá? É o versículo 13 que é o foco. Mas aí vamos lá, 14. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação de Deus. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo inimigo contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá bom? Então, um pouco aqui é o 13. E se alguns me conhecem um pouco mais, sabem que esse versículo, eu cito ele para mim, ele é muito forte, né? A respeito do dia mal, acho que eu já falei várias vezes, o dia mal. E sobre resistir, que é a palavra que eu quero colocar hoje como foco aqui e como título da mensagem. Resistir. E eu me lembrei que tem também um vídeo lá no canal do YouTube, que é resistir em meio às nossas guerras. Então, bota resistir. Resistir. Porque essa é a ordem, resistir ao que? Resistir àquelas situações que nos trazem abalo físico. E só quem já teve abalo físico sabe, né? Sintomas de ansiedade ou nervosismo, ficou tremendo, não conseguiu dormir, passou a noite acordado, perdeu a fome, foram abalos físicos. A gente é humano, tá? A gente é humano, irmãos. A gente é humano. Às vezes não é bom a gente sentir a nossa humanidade, porque a gente queria ser o tempo todo santo e perfeito. A gente não é, a gente é humano, tá? E aí passou a noite acordado, não conseguiu vontade de se alimentar, abalo físico, abalo emocional e o abalo espiritual, porque sim, a gente é humano e às vezes existem esses abalos espirituais. Exemplos, porque assim, tem como o próprio Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, 17, que existe para cada dia o seu mal, que nós devemos viver o hoje, porque deixa o amanhã para amanhã, porque para cada dia tem o seu mal. E ele fala em relação a um dia você tem uma dor de cabeça, um dia você gripa, um dia você teve atrapalhos naquilo que você tentou fazer, um dia você teve um grande aborrecimento, e são essas coisas que nos trazem preocupações diárias e que a gente não deve estar com foco, né, naquilo que pode vir amanhã. Mas em relação a esse daqui, tem um outro versículo também de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que fala sobrevirão dias difíceis ou dias maus, que a gente está vivendo. Tá, mas deixa eu vir aqui. Exemplos. O que pode trazer esses abalos físico, emocional e espiritual? Quem já viveu sabe que conflitos familiares pode trazer abalo. Um familiar que está sem estabilidade, ou uma discussão familiar, um problema com questão de dívida, conflitos familiares. Um diagnóstico pode trazer um abalo físico. Mas é
graças a Deus, sou crente, irmãos, pode não trazer por muito tempo, mas traz a perplexidade, traz. A traição, só quem já passou sabe, a traição de um amigo, a traição de um marido, a traição, só quem já passou sabe que traz abalo. Esse daqui é um dos piores, já tive que acompanhar muita gente com abalo emocional doente, e o que já chegou para mim, irmãos, de pessoas dizendo que por causa da traição do casamento eu adquiri depressão, eu comecei a tomar remédio controlado. Sério, falando assim para vocês, me lembrou de imediato 2 pessoas. Por causa disso, agora recente, teve uma que me falou, foram 32 anos de casamento, várias traições. Por causa disso, eu tive que tomar remédio controlado. E só quem já passou sabe, né? A traição, a repreensão do Senhor, que a gente já diz assim, Deus, repreensão, Deus repreende o filho, e às vezes dói tanto que a gente precisa se lembrar que nem todo mundo resistiu. A Miriam não suportou, e a aprovação também, às vezes você passa por um tempo que você sente ali que é uma provação, que esse tempo aqui, assim como a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, e às vezes você se lembra desse versículo porque você está chorando, aí você, porque está doendo, e aí você se lembra do versículo, né? O choro pode durar uma noite, mas você chorou durante o dia, você se acalmou, se acalentou, na próxima noite chorou mais uma vez, porque esse um dia, ele não é exatamente como a gente entende que um dia, não, é um tempo. Assim como o choro pode durar uma noite e se chama tempo de tristeza, tempo de trevas, o dia mau também é tempo de trevas. O dia mau é tempo de trevas. E aqui está falando que são guerras espirituais e que a gente precisa estar pronto, preparado para essas guerras espirituais. A tentação do diabo, o levante de Satanás, a gente tem esse exemplo aqui do próprio Jesus, que resistiu ao diabo 3 vezes, e depois que ele resistiu ao diabo, a Bíblia diz que o diabo se ausentou da presença de Jesus por um tempo, até que viesse uma outra oportunidade. Se foi assim com Jesus, irmãos, imagine com a gente. Então, por um tempo ele se ausentou. Nós devemos, como diz Efésios, nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar muito bem as oportunidades com sobriedade. Devemos usar cada peça, como foi dito aqui, porque cada peça disponibilizada, a fé, a coragem da justiça, cada peça significa cuidado de Deus para a nossa vida. O cinturão que combate a mentira e o engano, cinturão da verdade. A couraça da justiça, porque a justiça divina é a nossa salvação. Quando eu falo salvação, não estou falando só do céu, não, estou falando da salvação completa, inclusive nos dias maus. O Evangelho da Paz, que é o que nos dá saúde e calma para o nosso coração, porque o Evangelho da Paz é o próprio Jesus Cristo, que nós devemos sempre ter o Evangelho, levar o Evangelho, ter compreensão do Evangelho, e ele traz essa paz para o nosso coração. O escudo da fé, que a fé é a vitória que vence o mundo. Estou passando assim bem rápido, tá? Passando bem rápido aqui por cima das peças. E o escudo da fé, porque a Bíblia diz
que a fé é a vitória que vence o mundo e a gente não pode perder a fé. Acreditar que Deus está no controle de tudo, acreditar que Ele tem solução para tudo, acreditar que tudo tem um propósito, acreditar que as coisas vão se ajeitar, acreditar que vai ficar tudo bem, que dias melhores virão, tudo isso é fé. Exemplo de algumas pessoas que viveram um dia mal, e aí eu não vou nem falar, porque você vai, eu falo o nome, lógico que você vai lembrar. Por aí a gente tira, irmão, nós somos humanos. Elias, ele pensou e olha, homem cheio de fé. Então, como é que você não vai, às vezes, sentir ou fingir que não, que é forte, é Mulher Maravilha, é santificado? Não. Elias, Josafá, e que dia, né? Preparando aí uma mensagem de Josafá aqui para a gente. Pensa que foi fácil para Jeremias ser perseguido pelos seus próprios companheiros e ser lançado no poço por pregar o evangelho? Jeremias, Davi, qual situação que eu traria aqui? Meu Deus, tanta situação aqui, mas eu vou trazer, acho que uma das piores que Davi enfrentou, eu acho que foi ter que fugir para não morrer pelas mãos do próprio filho. Penso eu. Ou não? Acho que foi quando Deus repreendeu ele sentiu que ele estava correndo risco de perder a presença de Deus. Enfim, Davi também enfrentou um dia mau. E o dia mau de Davi foi uma vez, foi tempo de treva, depois apareceu outro, e depois apareceu outro, e a gente se lembra que Jesus também teve aquele momento ali que ele combateu, resistiu ao diabo, mas, como diz a Bíblia, o diabo se levantou contra ele outras vezes. E nesse dia mau, nessa provação, tempo de treva, onde a gente está enfrentando lutas, abalos, perplexidade, esses dias exigem que a gente venha tomar uma posição pela santidade. Sempre, na hora das escolhas, vem pensamentos, pensamento de desistir, pensamento de jogar tudo pro alto, pensamento de fugir, pensamento de ir embora, pensamento de sei lá o que, mas é necessário tomar uma posição pela santidade. E um exemplo que a gente precisa carregar é que alguém passou pelo dia mau, e esse dia mau eu não sei, ninguém sabe, né, exatamente quantos dias foram, se foi uma semana, se foi um mês. Na verdade, irmãos, eu penso que durou muito, hein, para aquela intensidade de sofrimento, durou muito. E em meio a tudo aquilo que ele estava passando, ele disse, eu vou nem dizer o nome porque você já vai entender quem é. Em meio a tudo aquilo que ele estava passando, todo o sofrimento, toda a dor, ele disse: ele pode até me matar, mas nele eu esperarei. Estou falando de quem? Pretaiada? Irmãos, pelo amor de Deus, lógico que você sabe quem é. Ele pode até me matar, mas nele eu esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Resistir, aguenta firme, conserva a fé, acredita, Deus está no controle de tudo, tudo vai dar certo, tudo tem um propósito, Deus vai me ajudar, eu posso contar com a ajuda de Deus, eu posso até estar chorando, mas não estou desamparado, perplexo, está doendo, mas eu sei que eu não estou só. Fé, se preparar. E a pergunta que eu até faço agora, nesse momento, é: você está pronto? Porque é algo que eu não posso me aprontar na hora. Aconteceu comigo, aconteceu com fulano, alguns de vocês aqui viveram um momento em que você não sentiu o chão debaixo dos teus pés, pela dor, pela perplexidade, pelo susto, pela decepção, pela frustração. E quem nunca viveu, um dia vai viver, e alguns de nós vamos viver de novo. E a gente não pode se aprontar na hora, porque não dá. Então a gente tem
que se preparar agora, se aprontar, porque quando o dia mau chegar, a gente está preparado, tem todas as peças da armadura de Deus que Deus disponibilizou para a gente usa todas as peças para poder resistir, se posicionar pela santidade. O que eu vou escolher? O que eu faço? Vou fugir? Eu vou me esconder? Eu vou ficar trancado no quarto? Eu vou chorar? Escolher pela santidade. E quando acabar tudo, quando passar tudo, não tem essa, irmão, de descansar e agora é só não, é permanecer inabaláveis. Quando tudo passar, ainda assim permanecer inabalável, porque alguns descansam. E quando eu falo descanso, para de orar, para de buscar, para de se entregar, de fazer consagração. Não, permanecer inabalável na fé e na dedicação a Deus, mediante a tudo aquilo que você já passou, que você está passando, ou que você vai passar. O que Deus Ele quer que a gente venha fazer é que a gente venha resistir, honrando a Ele até o fim. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé.